Imagine que você é uma magnata da tecnologia que construiu seu próprio império, parada no coração movimentado do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, pronta para embarcar em um voo de primeira classe para fechar o maior negócio da sua vida. Você tem a passagem, o status e o histórico para provar que pertence à exclusiva sala VIP. Mas então, um piloto uniformizado bloqueia seu caminho, zombando de você com um olhar que diz que você não pertence ali, simplesmente pela cor da sua pele. Ele te humilha na frente de uma multidão, achando que detém todo o poder. Mal sabe ele que em menos de um mês estará em um salão de baile cheio do C. Os mais poderosos do Brasil, e você não será apenas uma convidada. Você será a palestrante principal, segurando o microfone. O que acontece quando o homem que tentou tirar sua dignidade percebe que a carreira dele está agora em suas mãos? Ele dobrará a aposta em seu preconceito ou enfrentará um acerto de contas público que colocará toda a companhia aérea de joelhos. Mas antes de testemunharmos essa colisão satisfatória de karma e justiça, inscreva-se no nosso canal para mais histórias de superação. E conte-nos nos comentários de onde você está assistindo hoje. Vamos ver se o capitão Frederico percebe com quem realmente mexeu antes que seja tarde demais. O zumbido rítmico e grave do Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos era de muitas maneiras uma trilha sonora reconfortante para Dália Jordão. Por anos ela navegara por aqueles corredores polidos com uma mala de rodinhas em uma mão e um smartphone na outra, movendo-se com a confiança inabalável de uma mulher que construíra seu império do zero. Naquela manhã de terça-feira, em particular, ela segurava uma bolsa de couro de grife contendo seu laptop e os contratos finais para uma fusão de alto risco no Rio de Janeiro. Aquilo não era apenas uma viagem. Era um momento decisivo em sua carreira. Dália voava de primeira classe pela Companhia Aérea Nacional, um luxo rotineiro para alguém de seu calibre profissional. Como membro diamante do programa de fidelidade da companhia, ela conquistara acesso à exclusiva sala VIP, um santuário de silêncio e conforto em meio ao turbilhão caótico do terminal. Ela usara aquela sala inúmeras vezes para se preparar para reuniões de conselho ou simplesmente para descomprimir. Hoje, no entanto, sua experiência seria tudo menos pacífica. O problema começou no momento em que ela caminhou em direção às portas de vidro deslizantes da sala que refletiam a multidão ocupada da manhã. Ela se aproximou do balcão de recepção com um sorriso educado e profissional, deslizando seu cartão de membro e cartão de embarque pelo balcão de mármore. A agente atrás da mesa escaneou seus documentos, verificou sua identidade e ofereceu boas-vindas calorosas. Dália virou-se para entrar na sala pronta para um café e um pouco de silêncio. Foi quando o capitão Frederico Campos entrou em cena. Vestindo seu uniforme de piloto, com o cap inclinado em um ângulo precisamente autoritário, Frederico era um homem que ocupava espaço. Alto de ombros largos e possuindo um maxilar que parecia esculpido em granito, ele tinha uma reputação na companhia aérea por um registro de voo impecável. Mas entre as tripulações de voo havia rumores sussurrados sobre sua arrogância e suas opiniões nada admiráveis sobre quem pertencia aos espaços de elite. Quando Frederico avistou Dália caminhando em direção à área de assentos luxuosos, seus olhos se estreitaram instantaneamente. Ele não viu uma CEO, viu alguém que ele presumiu estar fora de lugar. Ele prontamente caminhou até lá, exalando um ar de autoridade condescendente, e posicionou sua grande estrutura diretamente entre Dália e a entrada da sala. "Sinto muito, senhora", disse ele, limpando a garganta ruidosamente. Sua voz,
estava tingida de uma polidez forçada e gélida. Esta sala é reservada apenas para passageiros de primeira classe e membros autorizados. Dália parou, olhando para o cartão de membro que acabara de apresentar. Ela presumiu que ele simplesmente não tivesse visto a transação, então explicou calmamente. Sou passageira de primeira classe e membro diamante. A agente ali acabou de verificar meu acesso. Ela gesticulou educadamente para a atendente da sala, que assentiu em concordância. Frederico nem se incomodou em olhar para a atendente. Ele cerrou o maxilar, olhando para Dália de cima. Vou ter que pedir para a senhora esperar lá fora, senhora. Deve haver um mal-entendido. Não podemos ter pessoas não autorizadas aqui dentro. Uma onda quente de emoção correu pelas veias de Dália, mas ela conseguiu manter a expressão composta. Ela já enfrentara preconceito antes e chegara longe demais para deixar isso abalá-la pelo menos visivelmente. Ela se virou para a atendente em busca de apoio, mas a pobre mulher parecia paralisada, incerta de como contradizer um piloto em uniforme completo, especialmente um com a patente de Frederico. E assim, após um momento tenso de silêncio, Dália recuou lentamente. Se uma batalha estava prestes a acontecer, ela não a travaria ali, gritando na frente de toda a sala. No entanto, a ferroada permaneceu. Ela era uma cliente pagante membro de fidelidade de alto nível e uma C, o que não fizera nada para justificar suspeita ou desrespeito. Podia sentir os olhares curiosos de outros convidados da sala, alguns solidários, outros apenas olhando boquiabertos, queimando em suas costas. Naquele momento, Dália se perguntou qual era o objetivo de seu status se alguém ainda podia tirar sua dignidade com um único ato de desprezo. O dia começara com esperanças brilhantes de um voo tranquilo e uma reunião importante, mas uma tensão inquietante agora roía as bordas de sua mente. Mal sabia ela, este era apenas o começo de um dia e uma série de eventos que ela nunca esqueceria. Frederico Campos sentia uma satisfação perversa no poder que acreditava exercer. Criado em um bairro rico e protegido, ele fora ensinado tanto abertamente quanto sutilmente que certas pessoas simplesmente não pertenciam a certos espaços. Embora nunca ousasse expressar tais crenças abertamente na frente de seus superiores, ele permitia que elas guiassem suas interações quando acreditava que ninguém o desafiaria. Ele voava com a companhia há quase uma década. Muitos colegas de trabalho o achavam charmoso à primeira vista, o arquétipo de um piloto confiante bem arrumado, com um meio sorriso perpétuo que sugeria que tudo estava sob controle. Mas arranhe a superfície, e poderia ver um homem que frequentemente culpava atrasos de voo em passageiros indisciplinados, ou funcionários não conformes, nunca considerando que sua própria abordagem abrasiva pudesse ter contribuído para o atrito. Enquanto Frederico se afastava da entrada da sala, deixando Dália parada, lá se sentindo furiosa e humilhada, um sorriso malicioso curvou seus lábios. Ele não tinha ideia de quem ela realmente era. Para ele, ela era apenas uma passageira intitulada Desafiando a Ordem Natural. Ele aprendera a escolher suas batalhas com cuidado, no entanto. Em seus anos na companhia, nunca fora formalmente repreendido porque sabia como borrar as linhas do procedimento oficial. Quando confrontado diretamente, podia alegar preocupações de segurança ou um mal-entendido na lista de passageiros para mascarar seu preconceito. Enquanto se dirigia para a sala de briefing dos pilotos, Frederico mentalmente se parabenizava. Ele estava escalado para copilotar o voo 1042 para o Rio de Janeiro, naquela tarde o mesmo voo em que Dália embarcaria.
mas no que lhe dizia respeito, se a encontrasse novamente, garantiria que ela entendesse a cadeia de comando dentro daquela aeronave também. Ele tinha que manter seu senso de controle. Enquanto isso, Dália conseguiu encontrar um assento logo fora da sala, no terminal geral. Tentou organizar seus pensamentos ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Pegando o celular, digitou rapidamente um e-mail para sua assistente executiva Sarah, explicando o incidente em detalhes. Embora Dália não tivesse intenção imediata de fazer uma cena, queria documentar exatamente o que acontecera. Anos de experiência nos negócios lhe diziam que um rastro de papel era sempre prudente ao lidar com tratamento injusto. No entanto, sob seu exterior calmo, uma mistura de raiva e mágoa se agitava. Memórias de seus primeiros dias na América corporativa passavam por sua mente, dias em que entrava em salas de reunião e era confundida com a estagiária ou a secretária em vez da pessoa no comando. Ela vigou. Havia cavado um espaço para si mesma na indústria de tecnologia ferozmente competitiva, lançando as soluções tecnológicas Jordão da mesa de jantar e transformando-a em uma potência inovadora. Era uma ocasião rara agora ser barrada de qualquer lugar ao qual pertencesse legitimamente. Ela respirou fundo, decidindo que o melhor curso de ação era preservar sua energia para a reunião no Rio de Janeiro. Uma fusão multimilionária dependia de sua habilidade de negociar termos com um parceiro em potencial. O sucesso desse acordo significaria expansões, novos empregos e um braço filantrópico mais substancial de sua empresa. Uma das paixões pessoais de Dália era criar bolsas de estudo para comunidades carentes. Ela se recusava a deixar o desrespeito de um piloto sabotar seu foco. Se Dália soubesse da ironia cósmica de tudo isso. Em pouco tempo, ela e Frederico se encontrariam cruzando caminhos de maneiras que nenhum dos dois antecipava, e cada vez que o fizessem, as apostas e as consequências aumentariam. A hora de embarcar no voo 1042 chegou. Dália reuniu seus pertences e entrou na fila da primeira classe no portão 35. Notou olhares de reconhecimento de alguns companheiros de viagem, pessoas que acompanhavam o mundo da tecnologia ou a tinham visto falar em conferências. Eles ofereceram acenos educados e Dália retribuiu com um sorriso grato. Era reconfortante ser reconhecida por suas realizações em vez de julgada por sua aparência. No entanto, seu pulso acelerou ao se aproximar da porta de embarque, meio que esperando outro confronto. O agente do portão escaneou seu cartão de embarque, deu-lhe as boas-vindas à ponte de embarque e devolveu seus documentos sem incidentes. Ainda assim, Dália não conseguia se livrar da tensão que se agarrava à sua mente como uma sombra persistente. Dentro da cabine, uma comissária de bordo guiou-a até seu assento na fileira 2A. A poltrona de couro macio parecia reconfortante e Dália colocou sua bolsa cuidadosamente embaixo do assento à frente. Decidiu usar o tempo de voo para revisar os detalhes do contrato para sua próxima reunião, esperando que as tarefas rotineiras de negócios restaurassem seu senso de equilíbrio. Alguns minutos depois, ouviu um movimento perto da cabine de comando. Então, quando os comissários começaram suas verificações finais de segurança, o capitão Frederico Campos saiu para conferenciar com a chefe dos comissários. No momento em que Dália o viu, seu estômago revirou. Era ele. Ele era o mesmo piloto que a dispensara na sala VIP. Seus olhos se encontraram por uma fração de segundo e Dália quase podia sentir o desprezo que irradiava dele através da cabine. Frederico a reconheceu imediatamente também. Não ofereceu cumprimento nem reconhecimento. Em vez disso, murmurou algo para a comissária e balançou a cabeça em leve aborrecimento antes de voltar para o convés de voo. Dália tentou acalmar a ansiedade que se agitava dentro dela, lembrando-se de seu próprio mantra. Fique calma, fique focada.
Mantenha os olhos no prêmio maior. Ela estaria no Rio em menos de 1 hora, e de lá poderia lidar com qualquer acompanhamento ou reclamação que considerasse necessário. No entanto, os deuses do karma pareciam já ter começado a tecer sua tapeçaria de causa e efeito. A partida do voo foi atrasada devido a preocupações climáticas sobre a Serra do Mar e a tripulação de cabine anunciou uma espera potencial de 45 minutos na pista. Dália assistiu com uma mistura de aborrecimento e resignação enquanto o avião taxiava para uma posição de espera. Aproveitou o momento para abrir o laptop e continuar revisando sua apresentação. Após cerca de meia hora de espera, uma tensão perceptível se espalhou entre os passageiros. Alguns começaram a resmungar sobre conexões perdidas. Outros mexiam ansiosamente em seus telefones. Dália tentou permanecer composta, mas ouviu uma das comissárias mencionar que o piloto estava de mau humor, reclamando de padrões de tráfego incomuns e absurdos burocráticos. Foi só quando finalmente decolaram que Dália pôde respirar mais aliviada. Ela mergulhou no trabalho, lendo parágrafos-chave do documento de fusão e fazendo anotações rápidas. As luzes da cabine diminuíram, o serviço de bordo começou e por um curto período Dália quase esqueceu da existência de Frederico. Mas isso não duraria. Na metade do voo, uma turbulência sacudiu o avião com força suficiente para assustar até viajantes experientes. Os sinais de cinto de segurança piscaram. Os comissários correram para segurar os itens da cozinha e Dália rapidamente guardou o laptop na bolsa. Pelo anúncio do alto-falante, a voz de Frederico emergiu calma, mas de alguma forma distante e impessoal. Ele assegurou aos passageiros que estavam passando por algumas leves perturbações atmosféricas e esperavam se mover para um ar mais suave em breve. O que ele não disse foi que se tratava de uma célula de tempestade rara que havia mudado inesperadamente, forçando-os a desviar de sua rota original. Dália, ouvindo a tensão sutil em sua voz, se pegou imaginando se Frederico era realmente o melhor piloto para lidar com tal desafio ou se estava consumido demais por seus próprios preconceitos para focar adequadamente. Era um pensamento injusto, admitiu para si mesma, porque apesar de suas falhas pessoais, Frederico era um piloto competente por todos os relatos profissionais. Ainda assim, a dúvida se infiltrou. A turbulência durou 20 minutos, parecendo mais 1 hora para os passageiros inquietos. Quando o sinal de cinto de segurança desligou, Dália se sentiu fisicamente drenada, mas aliviada. Olhou em volta para ver alguns viajantes enxugando a testa, outros sussurrando orações apressadas. Era um lembrete humilde de que lá no alto todos eram igualmente vulneráveis às forças da natureza, independentemente de status ou preconceito. Como se para pontuar isso, Frederico logo fez outro anúncio de que estariam se preparando para uma descida antecipada no Rio devido ao redirecionamento. O avião chegaria apenas 10 minutos atrasado, uma pequena vitória dado o atraso inicial de 45 minutos. Dália silenciosamente reuniu sua compostura. Não estava ansiosa para outro cara a cara com Frederico, mas havia uma certa satisfação em saber que sobrevivera tanto à turbulência quanto ao comportamento mesquinho dele. Mal sabia ela que os eventos em solo, uma vez que pousassem, desencadeariam uma reação em cadeia, uma que levaria a encontros muito além dos limites daquele avião. Quando o voo 1042 finalmente pousou no aeroporto Santos Dumont, um murmúrio de aplausos aliviados se espalhou pela cabine. Dália sentiu o corpo desenrolar da tensão. Do lado de fora da janela, o céu nebuloso do meio da tarde emoldurava a pista e a silhueta urbana da cidade brilhava à distância. Ela olhou para o relógio. Ainda tinha tempo suficiente para deixar a bagagem no hotel antes de ir para a reunião no início da noite. Assim que o sinal de cinto de segurança desligou,
Dália levantou-se e pegou a bolsa. Foi uma das primeiras a desembarcar. Saindo da aeronave, sentiu uma onda de empoderamento. Ela suportara a hostilidade sutil do capitão Frederico e o desconforto físico do voo. Agora o verdadeiro negócio a aguardava. Frederico, por sua vez, permaneceu na cabine de comando conduzindo as verificações pós-voo. Observou os passageiros saírem pela pequena janela da porta da cabine. Viu de relance o perfil de Dália. Ela partiu sem nem olhar para trás para ele. Um lampejo de irritação cruzou o rosto dele. Em sua mente, nenhum passageiro deveria ignorar a autoridade da tripulação de voo, especialmente alguém que ele pessoalmente destacara. Mas, por enquanto, havia pouco que pudesse fazer. Ainda tinha um trabalho a completar e um conjunto de diretrizes que, ironicamente, ele se orgulhava de impor seletivamente. Entrando no terminal, Dália inalou o ar estéril, mas estranhamente reconfortante das chegadas. Navegou pela multidão de viajantes cansados e encontrou seu motorista que segurava uma placa com o nome dela. Em 20 minutos foi levada pelas famosas avenidas da cidade e deixada no Hotel Copacabana Palace. Após um banho rápido e uma troca para um terno de negócios bordô elegante, estava a caminho dos escritórios da Capital Investimentos, a empresa interessada em se fundir com as soluções tecnológicas Jordão. A reunião começou sem problemas. A sala de conferências da Capital, empoleirada, no 27º andar de um arranha-céu de vidro, oferecia vistas panorâmicas do Pão de Açúcar à distância. Dália apresentou os pontos fortes de sua empresa, focando na sinergia que poderia emergir de seus recursos combinados. A equipe da Capital parecia impressionada com seu histórico crescimento em setores que variavam de inteligência artificial a soluções de energia renovável. A negociadora principal deles, Miranda Cho, fez perguntas pontuais mas justas, que Dália respondeu com clareza e equilíbrio. Por 2 horas deliberaram. Dália absteve-se de mencionar a provação do dia ciente de que não faria nada para avançar as negociações. A memória do olhar odioso de Frederico persistia, porém, como um hóspede indesejado no fundo de sua mente. Canalizou a frustração para uma abordagem afiada e decisiva na mesa de negociações. Ao final da sessão, Miranda sinalizou que a Capital Investimentos estava pronta para propor um termo de compromisso lucrativo na semana seguinte. Eufórica, mas exausta. Dália agradeceu à equipe e voltou para o hotel. Eram quase 22 horas quando se acomodou no quarto com um jantar leve. Digitou uma atualização rápida para Sara, que estava em São Paulo, depois se permitiu alguns minutos para descomprimir. Foi quando recebeu uma mensagem de texto do chefe de marketing de sua empresa: "Não se esqueça do baile de gala dos CEOs no mês que vem em São Paulo. Sua presença está confirmada. Além disso, há rumores de que os figurões da Companhia Aérea Nacional estarão lá em peso." Dália encarou a mensagem, um nó se formando no estômago. Por um lado, este era um evento de prestígio, um baile anual, onde os maiores nomes dos negócios se reuniam para discutir esforços filantrópicos, mercados emergentes e novas colaborações. Era o tipo de lugar onde Dália prosperava, forjando conexões que impulsionavam sua empresa a novas alturas. Por outro lado, a referência à Companhia Aérea Nacional a fez lembrar do incidente humilhante na sala VIP com Frederico. Um pensamento fugaz cruzou sua mente. Talvez eu veja aquele piloto de novo. Mas isso parecia improvável. Afinal, capitães e copilotos normalmente não frequentavam bailes de gala de alto nível. No entanto, a liderança da companhia aérea frequentemente ia. Poderia haver um acerto de contas mais oficial pelo que Frederico fizera. Dália considerou registrar uma reclamação formal,
mas decidiu esperar e ver se havia uma abordagem melhor. Correr para a ação poderia desencadear um inquérito que talvez não rendesse a justiça que ela queria. Ela preferia um ângulo mais estratégico, um que pudesse garantir que a companhia aérea tomasse nota nos níveis mais altos. Com esses pensamentos girando, Dália finalmente deixou a cabeça afundar nos travesseiros macios. O amanhã traria mais reuniões e esperançosamente arranjos finais para garantir a fusão. Ela não deixaria um piloto egocêntrico estragar seu momento. Mas não tinha ideia de que sua história com Frederico estava longe de terminar. O destino e os altos escalões da América corporativa tinham seus próprios planos. De volta a São Paulo, o capitão Frederico Campos não perdeu tempo em retornar à sua rotina diária. Após uma breve pernoite no Rio, voou de volta pelo país em outra atribuição de voo. Sua agenda frequentemente o mantinha longe de casa por dias, e embora achasse o estilo de vida nômade estimulante no início, o brilho havia se desgastado ao longo dos anos. Agora era principalmente sobre bater ponto nas horas de voo, manter um salário estável e exercer controle onde pudesse. No entanto, Dália Jordão persistia em sua memória. Algo sobre sua dignidade inabalável sob sua tentativa de humilhação o incomodava. Ele se ressentia de que ela não tivesse se acovardado ou atacado como alguns passageiros faziam. Apesar de todas as suas táticas de intimidação, ela simplesmente o olhara nos olhos e mantivera sua posição até que a confusão da atendente da sala a forçasse a se afastar. Certa noite, após um longo voo de Salvador para Guarulhos, Frederico encontrou um amigo próximo que trabalhava no departamento de comunicação corporativa da companhia aérea. Bebendo cervejas em um bar na Vila Madalena, o amigo mencionou o próximo baile de gala em São Paulo. Grande evento, disse ele, girando a bebida. Todas as grandes companhias estão enviando representantes, até o ex-C, e O costumava aparecer. Não tenho certeza se os executivos principais estarão lá este ano, mas definitivamente está no radar deles. Frederico levantou uma sobrancelha. Esse evento é mais para os ternos corporativos, certo? A turma da filantropia e os C e os de alto nível. Sim, definitivamente não é para o chão de fábrica, respondeu o amigo. Mas se você quiser ver dinheiro sério e alta sociedade tudo em um só lugar, é isso. É basicamente um quem é quem de C e os figuras do governo e celebridades. Até um punhado de executivos da companhia aérea aparece porque gostam de se misturar com parceiros em potencial. A energia da cidade inteira muda naquele fim de semana. Frederico ponderou sobre essa informação. Um sorriso lento se formou enquanto tomava outro gole. A noção de que Dália Jordão poderia estar lá infiltrou-se em sua mente. No entanto, também percebeu que se ela fosse tão importante quanto parecia ser, especialmente com aquela passagem de primeira classe e a filiação, havia uma chance de que conhecesse pessoas no topo. Uma pequena pontada de apreensão cintilou em seu peito. E se ela registrasse uma reclamação que chegasse à alta gerência ou até ao conselho? Poderia arriscar isso. Afastando o pensamento, disse a si mesmo que a burocracia da companhia aérea frequentemente engolia incidentes menores sem consequências. Vira inúmeras reclamações de passageiros desaparecerem em cartas padrão de "lamentamos o inconveniente". Seria necessário algo extraordinário para alguém como Dália causar um impacto real em sua carreira. Ainda assim, uma estranha sensação de presságio pairava. Fez uma nota mental para manter um perfil baixo nas próximas semanas, só por precaução. Respeitar a patente e a cadeia de comando poderia impedi-lo de pisar nos calos errados. Mal sabia ele que planos já estavam em andamento nos altos escalões da Companhia Aérea Nacional
para abordar questões culturais internas, incluindo possíveis reclamações sobre comportamento discriminatório. Quando doadores poderosos e aliados corporativos começavam a pressionar por mudanças, ninguém estava imune ao escrutínio, nem mesmo um piloto presunçoso com um registro de voo impecável. 2 semanas passaram voando em um turbilhão. Dália finalizou o acordo de fusão no Rio, selando uma parceria que catapultou as soluções tecnológicas Jordão para um novo reino de influência global. Retornou à sua sede em São Paulo triunfante. Sua equipe a recebeu com aplausos e a imprensa a rotulou de líder visionária na indústria de tecnologia. No entanto, à medida que a data do baile de gala se aproximava, a memória de Frederico Campos ressurgia. Do outro lado da cidade, Frederico continuava suas rotações de voo habituais cruzando o país e ocasionalmente aventurando-se em rotas internacionais. Mantinha sua bravata externa. Mas sob essa fachada, uma tensão sutil fermentava cada vez que ouvia qualquer menção ao próximo baile. Seu amigo na comunicação corporativa fornecia atualizações esporádicas quais grandes nomes haviam confirmado quais celebridades poderiam comparecer e qual causa filantrópica seria destacada este ano. Certa tarde, Frederico viu-se em terra em Guarulhos devido a problemas mecânicos em um avião programado para Londres. Com tempo extra nas mãos, vagou até a sala dos pilotos, um cenário muito menos glamouroso do que as salas de passageiros. Lá, ouviu uma conversa entre 2 pilotos seniores discutindo treinamento de sensibilidade cultural. A companhia aérea, ao que parecia, estava sob pressão externa para renovar sua abordagem à diversidade e inclusão após algumas reclamações de alto perfil. Algo sobre um passageiro que teve o acesso à sala negado injustamente, disse um piloto com a voz abafada pelo vapor de uma máquina de café. Ouvi dizer que causou um alvoroço, mas não sabemos quem foi o piloto. Poderia ser qualquer um de nós, para ser honesto. O corporativo está em silêncio, provavelmente investigando discretamente. Frederico congelou a xícara de café a meio caminho dos lábios. Forçou-se a permanecer calmo, continuando a colocar açúcar na xícara como se estivesse desinteressado. Mas a conversa fez seu ritmo cardíaco disparar. Teria Dália registrado aquela reclamação, afinal? Ou seria outro incidente semelhante? Deixou a sala logo depois, não conseguindo mais fingir indiferença. De volta ao Ião. Ao seu carro, sentou-se atrás do volante, o motor em marcha lenta, a mente correndo. Se a reclamação de Dália tivesse de fato desencadeado uma investigação interna, ele tinha que cobrir seus rastros. Considerou alegar o incidente como um mal-entendido de segurança, citando que estava seguindo o protocolo para verificar o acesso à sala. No passado, esse tipo de explicação teria bastado. O que Frederico não percebeu, no entanto, foi que os tempos estavam mudando. A companhia aérea estava agora sob escrutínio não apenas de oficiais de conformidade interna, mas também de grupos de vigilância externos que coletavam histórias de passageiros nas mídias sociais. Se a história de Dália vazasse, poderia se tornar uma tempestade de relações públicas, especialmente dada sua influência crescente e o grande número de seguidores que tinha no mundo da tecnologia. Enquanto isso, Dália estava se reunindo com sua consultora de relações públicas e Sara para finalizar seus planos para o baile de gala. O tema deste ano era Inovações para um futuro mais brilhante, focando em como as corporações poderiam impulsionar a mudança social juntamente com a lucratividade. Dália fora convidada para falar em um painel sobre a criação de oportunidades para comunidades subrepresentadas em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ao escanear a lista de convidados, reconheceu os nomes de vários pesos pesados, C
CEOs de empresas da Fortune, 500 capitalistas de risco, influentes, celebridades filantrópicas. Então, perto do final da lista, estava o nome Companhia Aérea Nacional, com uma pequena menção ao vice-presidente sênior presente e uma potencial demonstração de voo de algum piloto estrela. Dália sabia que grandes corporações frequentemente enviavam seus melhores representantes para deslumbrar parceiros em potencial, seja por meio de gestos filantrópicos ou simuladores de voo sofisticados montados em exposições especiais. Uma onda de emoções conflitantes a atingiu. Parte dela queria enterrar o incidente da sala VIP e seguir em frente. Outra parte ansiava por justiça, especialmente dada a importância do tema do baile. Seria hipócrita estar naquele palco e falar sobre igualdade e oportunidade se fechasse os olhos para a discriminação flagrante de Frederico. Então, tomou uma decisão. Entrou em contato com uma conhecida no conselho de administração da companhia aérea, uma mulher chamada Patrícia Lima, a quem Dália conhecera em uma conferência de diversidade em tecnologia. Patrícia era conhecida por seu compromisso com práticas equitativas. Dália simplesmente enviou uma mensagem neutra: gostaria de discutir um incidente que ocorreu recentemente com sua companhia aérea. Acredito que você deva estar ciente. Patrícia respondeu prontamente, marcando uma reunião na semana seguinte. As engrenagens estavam agora totalmente em movimento. Frederico sentia a pressão aumentar, mas não tinha ideia da linha direta de Dália com alguém do conselho da companhia aérea. Dália se preparou para o que sentia, que poderia ser um confronto crucial no baile de gala, armada com sua nova alavancagem e a superioridade moral. Nuvens de tempestade se formaram e nenhuma das partes podia prever como o confronto se desenrolaria. Uma coisa era certa: o cenário estava montado para um acerto de contas kármico. Em uma tarde fresca de outono, um SUV preto parou no escritório de Dália, na Avenida Paulista. De lá saiu Patrícia Lima, imaculadamente vestida em um terno cinza chumbo, o cabelo prateado preso em um coque elegante. Ela era um membro sênior do conselho da companhia aérea, supervisionando a conformidade ética e a governança corporativa. Dália a cumprimentou no saguão de vidro elegante e subiram de elevador para a sala de conferências executiva. Uma vez sentadas, Dália relatou calmamente o incidente na sala VIP do aeroporto. Detalhou como o piloto interviera, apesar de seu acesso válido, e o impasse humilhante que se seguiu. Patrícia ouviu atentamente, os olhos ficando severos de preocupação. Ocasionalmente rabiscava notas em um pequeno bloco de couro. Quando Dália terminou, Patrícia exalou. Não estou surpresa, infelizmente, disse ela, a voz tingida de cansaço. Tivemos algumas discussões internas sobre certos membros da equipe que foram sinalizados por comportamento discriminatório. Não posso falar sobre detalhes específicos de investigações em andamento, mas posso garantir que a empresa leva essas questões a sério, especialmente agora. Dália assentiu. Agradeço isso. Não quero um pedido de desculpa superficial. Quero mudanças estruturais melhor, treinamento, responsabilidade e um compromisso genuíno de respeitar clientes de todas as origens. Acredito muito no poder da influência corporativa. Também sei quão rapidamente essas questões podem ser varridas para debaixo do tapete se não forem pressionadas o suficiente. Patrícia ofereceu um pequeno sorriso. Você soa como eu há 20 anos. Fique tranquila, o conselho está pressionando por reformas mais profundas e sua contribuição importará. Você estaria disposta a participar de um painel sobre cultura corporativa inclusiva no baile, além de sua palestra sobre oportunidades em STEM. Acredito que sua experiência, em primeira mão, poderia destacar o que ainda precisa ser consertado. Dália considerou a ideia.
Não era seu plano inicial falar publicamente sobre o incidente da sala VIP, mas se pudesse aproveitar o palco para desencadear uma mudança real, poderia valer a pena. Também reconhecia o risco. Ir a público poderia antagonizar aqueles dentro da companhia aérea que preferiam manter tais incidentes em silêncio. Mas Dahlia nunca fugira da controvérsia quando se tratava de fazer o que acreditava ser certo. Eu farei, disse ela resolutamente, desde que eu tenha o apoio do conselho para garantir que não seja apenas da boca para fora. Patrícia assentiu gratidão evidente em sua expressão. Conte com isso. Agora sobre o piloto em questão. Precisamos ter certeza de que estamos falando do mesmo indivíduo antes que qualquer ação seja tomada. Dahlia deu a ela o nome de Frederico, e os olhos de Patrícia piscaram com reconhecimento. Ela fechou o bloco de notas. Cuidaremos do resto internamente. Obrigada por me contar. Depois que Patrícia saiu, Dahlia sentiu uma curiosa mistura de alívio e pavor. Ela abrira uma porta que poderia trazer uma reforma substancial ou se transformar em um atoleiro corporativo. De qualquer forma, cansara de ficar em silêncio. Fez uma ligação para Sarah. Vamos garantir que tudo esteja em ordem para o baile. Tenho a sensação de que vai ser maior do que antecipamos. Ao mesmo tempo, do outro lado da cidade, Frederico estava sentado em uma reunião apertada com seu representante sindical. Uma nova reclamação havia surgido embora a companhia aérea ainda não tivesse divulgado detalhes. Frederico suspeitava que fosse a de Dahlia. Seu representante sindical o aconselhou a permanecer cooperativo e a se abster de fazer declarações públicas. Frederico sentiu-se encurralado. Sua arrogância começou a erodir, substituída por frustração latente e um medo crescente de que desta vez ele pudesse não escapar ileso. Tentou enviar uma mensagem de texto para seu amigo na comunicação corporativa em busca de informações privilegiadas, mas tudo o que recebeu de volta foram respostas curtas e genéricas. Estava claro que o assunto estava subindo na hierarquia corporativa. Agora, a contagem regressiva para o baile de gala estava a todo vapor, e a cada dia que passava, os fios do karma se teciam mais apertados em torno de Frederico. Dahlia, por sua vez, prosseguiu com suas obrigações profissionais enquanto alimentava silenciosamente o fogo da responsabilidade. À medida que a data se aproximava, nenhum dos dois podia prever quão explosivo seria o confronto. O grande salão de baile do Hotel Unique irradiava opulência na noite do baile de gala dos CEOs. Lustres de cristal banhavam a sala em um brilho dourado suave, enquanto janelas do chão ao teto exibiam o horizonte brilhante da cidade. Homens em smokings sob medida e mulheres em vestidos de noite elegantes misturavam-se suas conversas, criando um zumbido baixo e constante de antecipação. O evento atraíra luminares da tecnologia, finanças, entretenimento e, além, todos reunidos para discutir esforços filantrópicos e celebrar conquistas. Dahlia chegou em um vestido preto justo, que apresentava um padrão geométrico sutil, uma homenagem às suas raízes tecnológicas. Exalava confiança seu penteado trançado, acentuando sua postura régia. Sarah a acompanhava gerenciando discretamente a agenda de Dahlia para a noite encontros VIP, um painel de discussão e seu discurso principal. Mas os nervos de Dahlia zumbiam sob seu exterior polido. A memória do incidente na sala VIP e a possibilidade de encontrar Frederico pesavam em sua mente. Enquanto isso, Frederico estava na periferia do salão de baile, sentindo-se deslocado em seu uniforme formal de piloto, enfeitado com insígnias cerimoniais adicionais para combinar com o estilo do baile. Ele fora instruído a representar a companhia aérea como parte de um segmento de demonstração de voo, mas sabia que isso também servia como um teste. O corporativo insistira que ele participasse de workshops de diversidade
nas últimas semanas, embora a companhia aérea não tivesse explicitamente ligado sua presença hoje à noite a qualquer ação disciplinar potencial. Ainda assim, Frederico suspeitava que estavam observando-o de perto. Quando o programa da noite começou, mestres de cerimônias polidos subiram ao palco para apresentar os palestrantes principais. Jazz suave tocava ao fundo e o tilintar de taças de champanhe ecoava pelo espaço cavernoso. Dália engajou-se em conversas educadas com outros líderes da indústria, muitos dos quais a parabenizaram pela recente fusão. Agradeceu embora sua atenção continuasse vagando em direção ao painel da próxima hora sobre cultura corporativa inclusiva. Então, enquanto trocava gentilezas perto da estação de bebidas, Dália ouviu Frederico Campos. Ele estava a alguns metros de distância, conversando rigidamente com um executivo sênior da companhia aérea. Ela notou como os olhos dele corriam nervosamente pela sala, como se procurassem ameaças potenciais. O piloto, que antes parecia tão seguro de si e presunçoso, agora parecia instável. Uma onda de emoções mistas atingiu Dália. Parte dela queria confrontá-lo imediatamente e exigir um pedido de desculpas na frente de todas essas testemunhas. Outra parte sabia que havia tempo e lugar para tudo e que o painel poderia oferecer um palco mais sistemático. Por um momento travou os olhos com Frederico. Ele piscou então, um lampejo de reconhecimento cruzou suas feições. Seus lábios se apertaram no que poderia ter sido uma tentativa de sorriso educado, mas saiu forçado. Antes que qualquer um pudesse fazer um movimento, o mestre de cerimônias anunciou os palestrantes convidando-os a tomar seus lugares no palco na frente do salão de baile. Dália se desculpou de seu pequeno grupo e deslizou para a frente sentindo uma sutil onda de adrenalina. No painel com ela estavam 4 outros líderes corporativos, cada um de indústrias diferentes, e Patrícia Lima, representando a companhia aérea. O tópico, diversidade e inclusão como catalisadores para a inovação corporativa. O moderador iniciou a discussão pedindo a cada palestrante que compartilhasse uma anedota que ilustrasse por que a diversidade importava para sua organização. Um a um, falaram de crescimento de receita, ligado a equipes diversas ou esforços filantrópicos que fomentavam a educação em comunidades carentes. Então foi a vez de Dália. Ela respirou fundo, escaneando a multidão em busca do rosto de Frederico. Quando o encontrou perto do fundo, sentiu uma onda de coragem. Gostaria de começar compartilhando uma experiência pessoal recente. Começou Dália, sua voz firme, mas carregada de emoção. Envolve ter meu acesso negado a um espaço ao qual eu legitimamente pertencia puramente ao que parece com base em noções preconcebidas. Naquele momento percebi o quão longe ainda temos que ir, mesmo em indústrias que afirmam defender o respeito e o atendimento ao cliente. Um murmúrio percorreu a plateia. Frederico se mexeu desconfortavelmente e os executivos da companhia aérea trocaram olhares inquietos. Patrícia, sentada ao lado de Dália, manteve a compostura, mas assentiu em empatia. Dália continuou. Quando falamos sobre inclusão, não pode ser apenas da boca para fora. Tem que estar embutido em cada camada da cultura corporativa da diretoria à equipe de linha de frente. Se um único funcionário pode negar serviço ou acesso com base em preconceito, então todo o sistema é responsável por empoderar esse comportamento. Os aplausos da plateia aumentaram, muitos se virando para ver como os representantes da companhia aérea responderiam. Patrícia inclinou-se para a frente. Nós da Companhia Aérea Nacional reconhecemos que fomos chamados a fazer mudanças reais. Casos de discriminação são inaceitáveis. Ponto final. Nossa iniciativa em andamento é implementar treinamento robusto, políticas de tolerância zero e supervisão ativa
para garantir que nossos passageiros e funcionários se sintam seguros e respeitados. Somos gratos à Sra. Jordão por trazer essa questão à nossa atenção e pretendemos abordá-la totalmente. Os aplausos aumentaram e Dália observou Frederico do palco, o rosto agora vermelho. Ela sentiu que o momento estava prestes a culminar em algo maior, um confronto ou talvez um acerto de contas público. Com certeza, assim que o painel terminou, o mestre de cerimônias anunciou um breve intervalo e a multidão se aglomerou ao redor do palco, ansiosa para cumprimentar os palestrantes. Dália viu Patrícia ir direto para Frederico. Naquele momento, as cordas do karma pareciam apertar. Dália preparou-se para o que estava prestes a acontecer. O piloto que a envergonhara estava agora encurralado em uma sala cheia de pessoas poderosas que não aceitariam bem o escrutínio público de atos discriminatórios. As linhas estavam traçadas. Tudo o que restava era a reviravolta final. Quando Patrícia alcançou Frederico, sua voz era baixa, mas intensa. Dália, descendo do palco, aproximou-se o suficiente para captar trechos da troca. Não é apenas sobre você, Frederico, disse Patrícia, o tom cortante. É sobre a reputação da empresa. Não temos espaço para indivíduos que contradizem nossos valores tão flagrantemente. Frederico estava rígido, braços cruzados. Nunca pretendi representar a empresa mal, defendeu-se. Houve confusão sobre as credenciais dela. Só isso. Não é isso que nossos relatórios internos mostram, retrucou Patrícia. Reunimos vários depoimentos, inclusive da equipe da sala VIP, que se sentiu intimidada pelo seu comportamento. Eles afirmam que você insistiu em barrá-la, apesar de sua filiação válida. Quer explicar isso? A boca de Frederico abriu e fechou procurando uma desculpa. Dália aproximou-se determinada a não se esconder da tensão. Quando Frederico a viu, suas bochechas queimaram de vermelho. O homem que a humilhara casualmente agora parecia encurralado, vulnerável de uma maneira que ela não imaginara. Sinto muito se houve um mal-entendido, gaguejou ele virando-se para Dália. Eu realmente não reconheci seu status de membro. Dália encontrou o olhar dele. Sentiu que o pedido de desculpas carecia de remorso genuíno. Parecia mais uma tentativa desesperada de salvar a carreira. Ainda assim, falou calmamente. Capitão, não é apenas sobre minha filiação. É sobre a maneira como você imediatamente presumiu que eu não pertencia. Essa suposição causou angústia não apenas para mim, mas para a equipe da sala também. Você precisa reconhecer o quão prejudicial isso pode ser. Um pequeno grupo, incluindo alguns executivos de alto escalão, começara a se reunir. Entre eles, a vice-presidente sênior da companhia aérea, uma mulher alta com presença de comando, deu um passo à frente. Acho que é hora de abordarmos isso abertamente, disse ela em tom firme. Capitão Campos, por favor, afaste-se para uma discussão privada. Senhora Jordão estaria disposta a se juntar a nós. Antes que Dália pudesse responder, câmeras dispararam. Alguns repórteres presentes no baile haviam notado a interação tensa. Patrícia tentou conduzir todos para um canto mais tranquilo do salão de baile, mas o silêncio que caiu sobre os espectadores imediatos indicava que a notícia poderia se espalhar rapidamente. Por um momento, Dália se perguntou se deveria explorar a atenção da mídia para responsabilizar Frederico, ou se seria mais eficaz lidar com as coisas discretamente. Por fim, seguiu o grupo para um corredor lateral perto do salão de baile. Lá, a vice-presidente sênior dirigiu-se a Frederico. Capitão, recebemos reclamações formais. A senhora. Jordão não é a única passageira que expressou preocupações sobre conduta discriminatória. Nossas auditorias de diversidade e inclusão levantaram bandeiras vermelhas sobre seu comportamento. O rosto de Frederico empalideceu. Olha, não tenho nada contra ninguém pessoalmente, atrapalhou-se. Eu estava apenas tentando manter a ordem. Este não é o fórum para negações, interrompeu a VP.
Você está em licença administrativa com efeito imediato pendente de uma investigação completa. Seu sindicato será notificado, é claro, mas por hoje, por favor, retire-se do baile. Providenciarei um carro para levá-lo para casa. A expressão de Frederico contorceu-se entre raiva, humilhação e desespero. Por um momento, Dália quase sentiu pena. Ele esperava caminhar pela vida sem ser desafiado usando seu uniforme e autoridade como escudos contra a responsabilidade. Agora, na frente de líderes corporativos e à beira de uma crise de relações públicas, estava despojado de seu poder. Sem dizer uma palavra, ele se virou e foi embora. O corredor permaneceu em silêncio até que o eco de seus passos desaparecesse. Então, a vice-presidente sênior virou-se para Dália. Sinto muito mesmo. Valorizamos você como passageira e como parceira em nossos esforços filantrópicos. Pretendemos consertar isso. Dália assentiu, sentindo um peso sair de seus ombros. Ela não era vingativa por natureza, mas parecia catártico testemunhar consequências reais recaírem sobre alguém que a desrespeitara tão flagrantemente. Obrigada. Espero que isso leve a mudanças sistêmicas, não apenas a uma ação única. Respondeu com a voz firme, mas resoluta. Patrícia colocou uma mão tranquilizadora no braço de Dália. Levará. Vamos mantê-la informada a cada passo do caminho. Com isso, o grupo se dispersou. Dália tirou um momento para se recompor, encostando-se na parede. Podia ouvir a música abafada e a conversa do salão de baile chamando-a de volta para a celebração. Fechou os olhos brevemente, refletindo sobre como um único ato de preconceito poderia se transformar em uma queda pública tão grande. Karma, de fato, pensou. Então, endireitando os ombros, voltou ao baile com um sorriso composto, pronta para continuar discutindo o futuro da inovação e inclusão e todas as oportunidades notáveis que sua empresa recém-expandida abraçaria. Atrás dela, a saída de Frederico marcou o fim de um capítulo antigo. Diante dela, a promessa de um amanhã melhor e mais equitativo brilhava intensamente. Nos dias e semanas que se seguiram ao baile, as repercussões do incidente continuaram a se desenrolar. A Companhia Aérea Nacional emitiu uma declaração reafirmando seu compromisso com a inclusão e reconhecendo que estavam investigando alegações de práticas discriminatórias por um membro da equipe. Embora não mencionassem Frederico Campos pelo nome, especialistas da indústria e passageiros frequentes rapidamente juntaram as peças. Por sua vez, Frederico entrou em um processo formal de revisão com as equipes de recursos humanos e conformidade da companhia aérea. Reclamações antigas, surgiram pequenas queixas de comissários de bordo sobre sua conduta desdenhosa, formulários de feedback de passageiros citando seu tom condescendente e alguns comentários de cunho racial, ouvidos por colegas, mas nunca relatados oficialmente até agora. Seu sindicato tentou mitigar o dano, argumentando que ninguém havia fornecido provas concretas de insultos raciais explícitos ou violações diretas da política. No entanto, o peso acumulado dos testemunhos, especialmente o relato de alto perfil de Dália, tornou difícil descartar. Dália, enquanto isso, viu sua influência nos mundos tecnológico e corporativo expandir-se ainda mais após o baile. Grandes veículos de notícias a elogiaram por usar sua plataforma para advogar por mudanças reais, não apenas em tecnologia, mas também na cultura corporativa. Convites para palestras e entrevistas dispararam e parceiros em potencial admiraram sua coragem. Patrícia Lima manteve contato, atualizando Dália sobre o progresso da companhia aérea na revisão de seu programa de treinamento de diversidade. Ela até convidou Dália para consultar sobre como estruturar módulos de treinamento eficazes, garantindo que funcionários em todos os níveis entendessem o impacto real do viés. Dália concordou, sob a condição de que suas sugestões fossem implementadas sinceramente
e completamente. Uma tarde, Dália recebeu uma ligação de um número desconhecido. Atendeu e, para sua surpresa, era Frederico. Sua voz tremia ligeiramente, despojada da arrogância que ela ouvira uma vez. Perguntou se poderiam se encontrar para um café, explicando que queria se desculpar adequadamente. Dália hesitou. Parte dela não queria mais contato, mas também acreditava na possibilidade de crescimento e redenção. Então concordou em encontrá-lo em um pequeno café perto do Parque Ibirapuera. Ele chegou vestindo um suéter simples e jeans muito longe de seu uniforme de piloto polido. A tensão era palpável enquanto se sentava à frente dela, o olhar fixo na mesa. Eu só queria dizer que sinto muito, começou a voz vacilante. Sei que meu pedido de desculpas no baile deve ter parecido insincero. Eu estava tentando salvar meu emprego, mas tenho pensado muito. Dália ouviu a expressão neutra. Notou como as linhas ao redor dos olhos de Frederico haviam se aprofundado, como suas mãos tremiam ligeiramente. Eu machuquei você, e mais do que isso eu te desrespeitei, continuou. Não vou dar desculpas. Fui criado em uma bolha e nunca questionei meus preconceitos. Toda essa aprovação perder minha posição, as audiências enfrentar todas as evidências, foi um despertar. Por um longo momento, Dália não disse nada. Então falou seu tom calmo, mas resoluto. Agradeço seu pedido de desculpas, capitão. Não posso falar por todos que você impactou, mas acredito que as pessoas podem mudar se estiverem verdadeiramente comprometidas com isso. A questão é, você está... Ele assentiu, olhos brilhando. Estou fazendo terapia. Eu quero. Não, eu preciso desaprender muitas coisas. Talvez eu nunca voe novamente com a Companhia Aérea Nacional, mas quero ser uma pessoa melhor. Se houver alguma maneira de eu ajudar com o treinamento que você está ajudando a desenvolver, eu faria. Estou disposto a ser um exemplo do que pode acontecer quando preconceitos não são verificados. Dália o estudou, pesando a sinceridade em suas palavras. Poderia alguém realmente desaprender preconceitos tão profundamente arraigados? Talvez fosse possível, embora fosse uma longa estrada. Isso cabe à companhia aérea decidir, respondeu. Mas não me oponho a você contribuir se estiver genuinamente comprometido. Todos nós temos a responsabilidade de consertar o que está quebrado. Eles se separaram com uma sensação desconfortável de encerramento. Dália não confiava inteiramente nele, nem pretendia ser sua conselheira, mas admirava a humildade que ele estava pelo menos tentando demonstrar. O karma dera seu golpe, mas se Frederico pudesse transformar sua vida em uma história de advertência e um catalisador para a melhoria, então talvez algo bom pudesse vir do dano. À medida que o outono dava lugar ao inverno, Dália mergulhou em seus novos projetos. Com a fusão selada, as soluções tecnológicas Jordão expandiu seu alcance para mercados globais, fazendo parcerias com comunidades na África, América do Sul e Sudeste Asiático para fomentar educação tecnológica acessível. Cada vez que Dália embarcava em um voo, fosse na Companhia Aérea Nacional ou em outra operadora, notava as mudanças sutis se infiltrando nos protocolos das companhias aéreas, equipe mais atenta, procedimentos mais claros para acesso à sala, VIP e sessões de treinamento de diversidade obrigatórias anunciadas em toda a indústria. Relatórios chegaram de que a revisão de Frederico terminou com sua demissão da companhia aérea devido ao padrão documentado de comportamento discriminatório. No entanto, mesmo ao sair, Frederico solicitou a oportunidade de falar em um seminário de equipe para compartilhar seus erros e instar os colegas a não seguirem seu caminho. Para surpresa cautelosa de Dália, a companhia aérea aceitou, permitindo-lhe um ato final sob sua bandeira,
um ato de contrição e educação. Em uma nota final para Dália, Patrícia Lima escreveu: "A mudança é muitas vezes lenta, mas estamos ganhando impulso." Sua coragem nos ajudou a colocar em movimento reformas que beneficiarão nossos passageiros e equipe igualmente. Obrigada. Em uma noite fria de dezembro, Dália encontrou-se de volta a Guarulhos entrando na sala VIP antes de um voo de longo curso para Tóquio. Foi recebida por uma atendente cortês que escaneou seu cartão de membro e sorriu calorosamente. Dália acomodou-se em uma poltrona macia perto da janela, bebericando uma xícara de chá enquanto olhava para os aviões taxiando sob as luzes do terminal. Refletiu sobre o turbilhão que começara aqui nesta mesma sala, um lugar onde ela fora uma vez injustamente negada. Agora simbolizava outra coisa, a possibilidade de progresso, de superar divisões com persistência e convicção moral. A atendente da sala aproximou-se para perguntar se ela precisava de mais alguma coisa e Dália respondeu com um sincero "Obrigada." Naquele momento sentiu uma afirmação silenciosa de que cada pessoa merece respeito, não importa sua posição ou origem. Através da vasta extensão da pista motores, a jato rugiam com a promessa de jornadas para destinos distantes. Dália não pôde deixar de sorrir. Ela encontrara sucesso não apenas nos negócios, mas em catalisar mudanças para melhor. E ao embarcar em seu voo, carregava consigo o conhecimento indomável de que com determinação suficiente, até os preconceitos mais arraigados podiam ser desafiados e às vezes superados. Comentário: A história de Dália, Jordão e do capitão Frederico Campos nos lembra que o verdadeiro poder reside em nossa disposição de defender o que é certo mesmo quando confrontamos aqueles que nos subestimam. A coragem inabalável de Dália provocou um acerto de contas que não apenas responsabilizou Frederico, mas também estimulou uma corporação inteira a reexaminar seus valores e práticas. Sua jornada destaca o profundo efeito cascata de desafiar o preconceito, provando que um único momento de injustiça pode se tornar um catalisador para mudanças sistêmicas. Se esta história ressoou com você, não deixe terminar aqui. Compartilhe com amigos, família e qualquer pessoa que precise de um lembrete de que o karma tem uma maneira de entregar justiça. Curta este vídeo, deixe um comentário com seus pensamentos e inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram, motivam e nos aproximam um passo de um mundo mais equitativo. Seu apoio ajuda a manter essas conversas vivas. Junte-se a nós e vamos continuar a fazer a mudança juntos.